É mais fácil ver com duro do que ouvir a ministra falar de emprego. Ser licenciado não é ser quadro. Enfim, o Café Cipra de quarta-feira foi mesmo um puxão de orelha para os jovens. Por onde quer começar, William Toné? Pela verdade, de facto, faltou higiene intelectual à ministra da Educação. E quando lhe falta isto, ela é incapaz de aliar-se à verdade. Porque uma ministra deve ter sensibilidade. E a mãe, a tia, a avó, deve saber da profundidade das suas palavras. Num país sério, ela sairia do Cipra e ia para o Sopra. Não teria mais condição de continuar. As escolas fedem. A senhora ministra não sabe o que é uma escola pública. A senhora ministra mudou a sua retórica depois de ter abandonado uma ONG e ter ido para o conforto do governo, onde as mordomias apetecem e se multiplicam os colégios. Estes são privados e são da ministra. A escola pública pouco interessa. Ela não sabe o que é adentrar-se para uma casa de banho onde o cocó faz andar. Sobe-se, o menino começa, o primeiro tem sorte, faz o cocôzinho, vem o segundo, enche, sobe e às vezes tem cocôzinho de 33 andares numa simples sanita. E quando a senhora ministra tem moral de criticar um jovem que sai, quando aqui não tem oportunidade e ela percorre e persegue um Bernardo qualquer que é professor e que só quer apresentar álgebras de forma diferente. A senhora ministra não tem moral de criticar quem sai, porque ela nada faz para aqueles que ficam aqui. Falando aqui em crítica, a ministra disse que o bom jovem fica aqui e faz as críticas aos governantes. Temos um governo que aceita críticas, William Toné. Ela é o próprio exemplo disso. Ela conversa com que criança que tem calos no rabo que superam o dos macacos que lhes são naturais? Quem? Conversa com que criança? Qual é a escola modelo pública que esta senhora tem para apresentar? Olha, está aqui o meu filho, o meu sobrinho, estudou aqui. Onde estão os filhos dela? Onde estão os jovens? Seus filhos estudaram aonde? Na escola da FUBA? Estudaram? Pergunta, vamos ver se algum deles estudou naquele livro, O Dudu Come Matete. Portanto, o grande problema é que o governo tem uma política de promoção para que os jovens saiam do país, ponto final. E aliado com determinadas embaixadas que são corruptas. Ora, o exercício da diplomacia está consignado no direito internacional. E a empresa, por exemplo, a embaixada de Portugal, do Brasil, da França, fazem não diplomacia, mas comércio. Pagam por acaso os impostos que são devidos? Quando uma embaixada subcontrata uma empresa pública que cobra emolumentos estratosféricos a pessoas que pagam 1 milhão. Ora, é porque não temos Ministério Público, não temos Ministério da Educação. E as pessoas saem por causa disso. Porque não há efetivamente educação. Você vai, porque a ministra explora a sua força de trabalho. Pergunta nos colégios da senhora ministra da Educação quantos jovens estão com carteira assinada e têm um salário digno. Não. Estes senhores que têm unidades privadas, sob a batuta da senhora ministra, têm como mão de obra aquilo que a própria lei diz o contrário.
ao invés de terem uma força de trabalho que é efetiva, eles têm 99% de colaboradores que ganham a horas e às vezes o único efetivo é o diretor e proprietário da instituição. Que futuro pode ter um jovem como este? O que é que eles têm? Vamos à Constituição, artigo 21, tarefas fundamentais do Estado, a linha G. O que é que diz a linha G? É que a ministra não conhece a Constituição. Custa-me dizer isso, porque ofendeu-me. Eu nasci no mato, cresci na mata, vendi no Canhe, numa praça, e sou produto dessa juventude discriminada que calcorreia todos os dias este país, que temos 5 milhões de meninos que dormem num colchão de betão, nas principais avenidas onde é que passa a ministra, e quando ela baixa o vidro não é para fazer uma saudação a uma criança, mas é para cuspir, porque tem nojo, porque a maioria dos meninos que estão nas calçadas são meninos pobres pretos, e é isso que indigna a senhora ministra. Ela gostaria de ter outros de olhos azuis, loirinhos, mas esses estão mais acima do nosso trópico. Portanto, vamos ver. O que é que diz a linha G? Promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito nos termos definidos por lei. Estamos há 50 anos. Ela que nos diga qual é a escola pública que tem ensino gratuito obrigatório. Ela que nos diga isto, para pelo menos cobrir-se de honradez. Não existe uma escola pública onde o ensino seja gratuito, senão na expressão verbal, porque na prática os pais têm que pagar levar um bloco, têm que pagar comprar os livros, têm que pagar tudo. E diz depois sobre os jovens, a linha H, promover a igualdade de direitos e de oportunidade entre os angolanos sem preconceito de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A linha I, efetuar investimentos estratégicos massivos e permanentes no capital humano com destaque para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, bem como na educação, na saúde, na economia primária e secundária e noutros setores estruturantes para o desenvolvimento autossustentável. Ela fica contente, porque até na cantina ela não consegue ter escolas com caráter de profissão para que ela diga ao titular do Poder Executivo: não podemos admitir a vinda de estrangeiros para ficar em frente de cantinas. Ora, se os estrangeiros que eles privilegiam aqui, pelo menos deixem os nossos jovens sonhar num país que lhes permite sonhar quando o seu já lhes nega o sonho. Ainda durante o encontro do Café Cipra, os governantes mostraram que conhecem a realidade porque passam muitos jovens no exterior. Citaram inclusive que muitos deles passam a noite debaixo de uma ponte. Em vez de dividir entre bons e maus jovens, não é? O que é que o governo devia fazer para criar ou para tornar Angola mais atrativa para os jovens? Aqui também nasce debaixo de uma ponte. E é pior, porque é a nascença. Os governos têm o país das maravilhas porque contentam-se com as mordomias. Não são patriotas. 99% dos nossos governantes não são patriotas. São traidores. Traem este país todos os dias. Uma coisa é falar no Cipra, no conforto. Você já viu? Não é chique falar no Cipra. Tem ar-condicionado que eles não pagam, a energia elétrica. Tem cadeiras fofas. E tem ali como é que se diz depois os brindes e tal, os aspipes, não sei se é takeaway, coffee break. Tá vendo? Tem coffee break. Pago por nós, por a exploração que nos é feita. E eles não nos oferecem nada em troca. Não. Vamos pensar o país e deixar de ofender os bons e os maus. Eles não são bons como governantes.
Não têm exemplos para nos dar como governantes. Mas como é que se pode mudar este quadro? Como é que se pode melhorar para tornar o Começavam, mais atrativa para que os jovens não saiam, não continuem assim? começavam por ser honestos. Aquilo que eles receitam aos 20 milhões de pretos pobres, eles, todas as reuniões do Conselho de Ministros, não estavam com garrafinhas de água mineral. Estavam com jarras ou com cabaças, com água. E o presidente passava por cada lugar e colocava 3 gotinhas de lixívia para mostrar que não é fake news aquilo que eles nos recomendam e que não praticam entre eles próprios. Não. Os jovens saem porque são empurrados. Ninguém sai aqui por vontade própria. São empurrados, não têm oportunidades. A gente combate e fala. E quando não combate, mata. E às vezes nem é preciso ir para a cadeia. Aqueles já são alguns felizardos, porque o regime mata e especializa-se nisso. E não tem oportunidade. Você vai a um hospital e não tem fármacos primários. Aqueles fármacos que só o setor público deve fornecer e não tem. Vai na farmácia à frente, que é do diretor ou de um governante qualquer. Portanto, nós temos que falar país. Falar país sem apontar o dedo de que aquele é mau e eu sou bom. Pois são. Os filhos deles são bons, porque cruzam o oceano com o objetivo de ir para Londres, Paris, Bruxelas, Estados Unidos. E a maioria pobre. O país está no fundo. Estes senhores devem ser honestos e humildes. Nestes últimos 8 anos, principalmente, o país está no fundo. Veja. Mas ainda há tempo de o governo ser honesto e dar esta oportunidade que William Toné diz aqui que os jovens não têm. Eles têm que se reconverter, têm que se recauchutar. Mas eu não sei se alguém que já tem uma natureza perversa, que aponta com facilidade erro a inocentes, seja capaz de assumir e dar meia culpa. Ora, quando você tem alguém que diz que não existe um fenómeno numa dada região e ele deveria palmilhar o país para falar sobre a realidade, não pela leviana informação, o que é que nós podemos esperar dos governantes? Não. Estes governantes não sabem, não passam pela Avenida de Portugal, que não há uma avenida Olden Roberto, mas há a Avenida do Colonizador. Veja. Aí eles podem dizer, não, mas em Portugal existe uma avenida de Angola. Pois, mas porque Angola era de Portugal, só por isso é que está lá a avenida de Angola, porque esta avenida de Angola em Portugal não nasceu na toponímia de 75 a esta parte. E é o contrário aqui. Nós não valorizamos, não nos valorizamos. Você sabe que no 1º de maio, a primeira estátua que lá esteve foi um blindado 306. O blindado que cruzou pela coluna sul-africana em Kifangondo, que estava prestes a entrar em Luanda. E este jovem, sabe, Ana e auditório da Essencial, quanto é que tem de reforma? 23 mil kwanzas. Sabe que este jovem foi trocado pela Margaret Anstey e pelo Alione Blondin Bey nas comemorações discriminatórias daqueles que contribuíram para a independência? O Mariano não lá está. O Mariano não lá está. E estão 2 assalariados. Um dá nome, inclusive, a CNE. O que é que a Margaret Anstey fez para os angolanos? E os angolanos é para ser transversal, não é para uns angolanos que estão no poder. O que é que o Blondin Bey fez? Eles não vieram aqui pelos lindos olhos dos angolanos. Eles vieram aqui porque são assalariados e tinham que fazer o trabalho e para continuarem a receber, aliar-se àquilo que o Ocidente se alia. Eles não querem democracia em Angola.
São esses amigos. William, tu citou aqui duas palavras-chave que eu considero palavras-chave, que são oportunidades e reforma. Salta-me aqui a vista que, de um lado, temos a Ministra da Educação, que entende que o bom jovem deve ficar aqui para vencermos todos juntos os desafios. Do outro, temos membros da JMPLA a dizerem que pode até ser licenciado ou formado, mas se não fores da JMPLA, não serves para nada. Como é que avançamos nestes modos? De onde deve começar, na verdade, esta reforma que falou aqui agora há pouco? Bom, sabe, os jovens da JMPLA, o MPLA deixou de ser um partido político. E aí temos que lhes desculpar. O MPLA passou a ser uma central de emprego. Porque nenhum jovem... Eu lembro-me no nosso tempo, nós discutíamos ideias, discutíamos ideologias, discutíamos o melhor que pudesse empoderar o país. Esta gente discute dinheiro. Esta gente discute a morte. Esta gente discute a prisão de todos aqueles que são contrários. É isto que eles fazem todos os dias. Discutem a corrupção. Ora, esta gente, com base nisso, hoje o elo mais fraco, que não tem acesso à comunicação social, é o pobre. É este jovem que é discriminado, que quando tem boas notas, que quando tem oportunidade de ascender, não tem apelido e é deitado borda fora porque não é da JMPLA. O que é que faz a JMPLA? Diga-me, por exemplo, os bons exemplos dos homens da JMPLA, que saíram da JMPLA nos últimos tempos. Suspeição de corrupção, suspeição de ladruagem, suspeição de arbitrariedade, suspeição de injustiça. Digam-me os bons exemplos que têm os tais jovens que saem da JMPLA. E depois recrutam estes jovens. Como? Os da CAOPB, que estão indiciados em crimes. Em crimes de ladruagem e são apresentados como os novos símbolos da JMPLA. Sobre isso estamos falando.